Boa noite. Quero dizer mais uma vez que é uma alegria muito grande e um privilégio estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu venho a essa cidade e eu fico muito honrado por ter sido escolhido para participar desse aniversário dessa belíssima igreja. Eu conheci o pastor Heiker através de um dos nossos pastores, pastor Danilo, que foi o seu aluno no mestrado que ele fez, e através dele nós nos conhecemos e assim o convite foi possível. Eu queria pedir para levantar a mão todos que não pertencem a essa igreja, só para eu saber, levante a mão. Mas cadê o povo da igreja? Deus é... Da outra vez eu volto para pregar para a igreja batista, tá? Se tem algum reformado aqui, boa noite. Se tem algum pentecostal, a paz do Senhor. Tem algum? Se tem, diga, ô glória. Não tem jeito, o Brasil é canela de fogo. Não tem jeito, é uma bênção. Irmãos, sem demora, vamos abrir o santo livro no Evangelho segundo o relato de Mateus, no capítulo 5. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5. Vamos ver o que diz a santa palavra de Deus. Mateus capítulo 5, verso 13, diz assim: palavras de Jesus: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Feche os seus olhos agora, vamos para mais uma rápida oração. Pai Santo, diante de Ti nos colocamos mais essa noite, cônscios da Sua infinita misericórdia, da Sua infinita sabedoria e da nossa miserabilidade, da nossa urgente e desesperada necessidade de graça. Senhor, estamos fartos de palestras secas, áridas, vazias, que alcançam só a mente e não o coração. Necessitamos de demonstração de poder. Entretanto, para essas coisas, quem é suficiente? Quem é idôneo? Pai, dependemos do beneplácito da Tua vontade, do bom prazer da Tua vontade. Que ela seja favorável essa noite, que os Teus olhos estejam voltados e as Tuas mãos estendidas para esse lugar. Despeja da Sua graça gloriosa e abundante sobre nós, de modo que o Teu reino avance, que o Senhor receba glória para si e que sejamos conformados à imagem do Teu Filho, em nome de Jesus, amém. Irmãos, preste atenção aqui no que nós vamos tratar. Eu vou procurar não me alongar e ver quanto tempo, aquele cronômetro ali é o tempo que eu tenho voltando? Eu tenho 36 minutos. Pai, vamos lá. É que aquele relógio está com problema, ele não para, né? Irmãos, preste atenção. Pela misericórdia de Deus, eu quero dizer algo para você. A sua vida nunca mais será a mesma depois dessa noite. O Senhor vai transformar a sua vida. Pastor, com que propriedade o senhor fala tal coisa? Com a propriedade
do poder da palavra de Deus, com a propriedade do nome do Senhor Jesus Cristo. O texto que eu li foi extraído do Sermão do Monte, É o maior sermão já pregado, o maior sermão de todos os tempos, pregado pelo maior pregador de todos os tempos, o Senhor Jesus. Sermão que se inicia no capítulo 5 e termina no capítulo 7 de Mateus. No que consiste o Sermão do Monte? O reino de Deus havia chegado. Junto com o reino, o rei do reino, Jesus Cristo. E agora é a hora da lei do reino, a constituição do reino, o programa de governo do reino. Esse é o Sermão do Monte. Como cada um que ingressa nesse reino, textos anteriores, Mateus 3, João pregando diz: arrependei-vos, metanoia. Através de metanoia eu ingresso no reino. O Sermão do Monte então agora vai trazer aqueles que ingressaram no reino o elevado padrão de conduta com que devem os súditos do reino andar. E este sermão se inicia com as bem-aventuranças. São 8 bem-aventuranças. Bem-aventurados pobres ou humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados misericordiosos, e assim por diante. O que são as bem-aventuranças? Bom, o reino chegou, o rei chegou, a constituição do reino chegou, agora vem as características dos súditos do reino, as qualidades dos cidadãos do reino. Se você quer saber fazer um teste da sua salvação, como eu faço para saber se sou salvo ou não, se faço parte do reino ou não? Olhe para as bem-aventuranças, elas são características do verdadeiro salvo. Quantas delas eu devo ter, pastor? Eu sou manso, misericordioso e pacificador, tá bom? Não. Você, para ser parte do reino, tem que ter todas elas. Não existe alguém que se diz salvo ser misericordioso e não ser puro de coração, ser pacificador e não ser manso. Não. O crente deve possuir todas as 8. Alguns se destacam em umas mais que outras, mas todos têm. E para quem são? As bem-aventuranças são para alguma categoria especial, presbíteros ou diáconos ou apóstolos. Não, elas são características de todo e qualquer crente. Se diz que é crente, deve possuir todas as bem-aventuranças. Então todos os crentes devem ter todas as 8 bem-aventuranças. Então o Sermão do Monte começa assim. Mas agora no verso 13, depois de escorrido essas bem-aventuranças, chegamos a uma nova seção do monte, do Sermão do Monte. Vimos o que o crente é, as bem-aventuranças. Agora vamos ver como ele manifesta o que ele é na sociedade em que ele vive. Nisso consiste o verso 13, ok? Dos versos 1 ao 11, nós temos as características do crente, como ele é. Agora no 13, nós vamos aprender como ele manifesta o que ele é na sociedade que ele vive. Então Jesus faz isso através do seu discurso, dizendo: vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. O que Jesus quis dizer com estas palavras?
Através dessa declaração, nós vamos tirar 3 lições. Primeiro, qual é o estado do mundo em que vivemos? Segundo, o que são os cristãos? O que é um cristão? No que consiste ser cristão? E terceiro, qual é a nossa função nesse mundo como cristãos? Ok? Através dessa declaração de Jesus, vós sois o sal da terra, 3 lições serão tiradas: o estado desse mundo, o que são os cristãos e qual é a função dos cristãos aqui na terra. Então vamos lá. Primeiro, qual é o estado desse mundo? Ao citar aqui sobre o sal, Jesus revela algo sobre o mundo. Por quê? O sal na época de Jesus, bem como ainda nos dias de hoje, era usado como uma propriedade conservante de alimentos, principalmente da carne. A carne, depois que o animal é abatido e é extraído os pedaços de carne no frigorífico, a carne entra em processo de decomposição. Ela contém os germes e bacilos que com o passar do tempo a degradam, a corrompem. Logo, o sal é colocado para refrear isso. Se nós somos o sal do mundo, Jesus está comparando o mundo como este pedaço de carne que a cada dia se corrompe, se degrada mais e mais. Então, ao citar vós sois o sal, ele diz o sal do mundo, da terra, da sociedade, do sistema. Ele mostra a condição da sociedade em que vivemos. É uma sociedade depravada, é uma sociedade corrupta, é um mundo que com o passar dos anos se degrada mais e mais moralmente. Engana-se quem pensa que esse mundo está caminhando para algo melhor, que diz que o avanço científico, tecnológico vai trazer ao homem riqueza, saúde, prosperidade, dias melhores virão. Isso é mentira. O estado dessa sociedade é terminal, ela caminha ladeira abaixo, sem rumo e sem qualquer esperança. O homem, segundo a Bíblia, quando Jesus voltar, preste atenção, a volta de Jesus compreende 2 coisas: a redenção dos justos e o juízo dos ímpios. Mas o juízo não é derramado de qualquer jeito. Para Deus derramar o seu juízo, a sociedade tem que atingir a medida dos amorreus. O que é isso? O pecado do homem vai chegar a níveis tão insuportáveis como foi nos antediluvianos. Então Deus, depois que o cálice encher até a boca, Deus então envia a sua ira. Ou seja, Deus só mandou o dilúvio quando a corrupção do homem entrou em estados insuportáveis, inadmissíveis, chegou ao seu ápice, ao seu clímax. Em Sodoma e Gomorra a mesma coisa. O juízo só foi enviado quando a corrupção chegou a tal ponto dos moradores quererem abusar sexualmente de anjos. Então Deus envia fogo e consome aquela cidade. O que significa? O juízo de Deus virá sobre essa terra quando o estado de iniquidade, de corrupção chegar ao seu limite. Isso significa o quê? O juízo ainda não veio. Por que não veio? Porque a corrupção não chegou no seu limite. Se ela não chegou, o que significa? Que ela está caminhando para isso. Que nós veremos mais abominações na TV, mais abominações, leis injustas, impuras, coisas bizarras ocorrerão em nosso meio. Esse é o estado
dessa nação, meu irmão. O STF há pouco tempo aprovando, estava julgando a causa se liberava o aborto ou não. Nos Estados Unidos 3 milhões de crianças são assassinadas todos os anos no ventre da sua mãe. Divórcios, os números crescem a cada dia mais. Em 2013 nós tivemos 350 mil divórcios registrados em cartório, um recorde em um ano. A revista VIP publicou que 72% dos homens e 65% das mulheres já foram infiéis aos seus cônjuges, já traíram. Ideologia de gênero, roubos, crimes, maldade. Essa é a condição desse mundo. Você sai na rua e às vezes você não sabe, você encontra com homens e não sabe se são homens ou se são feras, bestas, serial killers, homens que fazem o Bandido da Luz Vermelha, que fazem Charles Manson, que fazem Adolf Hitler serem principiantes. Esse é o Estado. Vá na porta das escolas estaduais de ensino fundamental, de ensino médio, para você ver. Você vai se escandalizar. Gênesis 6:5 reflete o estado da nossa geração. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. 1 João 5,19: sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Não se equivoque, meu irmão. Mentes corruptas governam esse país. Mentes depravadas estão na direção de todas as camadas dessa sociedade. Romanos 1, 28, 31 diz que eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. Assim Deus entregou-os a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém, cheios de toda iniquidade, malícia, avareza, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, inventores de males, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Nossa, pastor, que coisa forte. Paulo escreveu isso aqui há 2000 anos atrás, e ele estava falando da sociedade romana. Você acha que alguma coisa mudou? Irmão, não se engane. Essa é a condição da nossa sociedade, e nós precisamos. Eu fico pensando como a igreja lida com a sociedade. Parece que está tudo bem, parece uma colônia de feras. Nós estamos em meio a víboras, a monstros. Se não é a graça comum refrear a maldade desse homem, eles se morderiam e se comeriam vivos. O que você acha que é a pedofilia? Um homem de 40 anos abusar sexualmente de uma criança, de um bebê. Se isso não é um desvio, se isso não é o clímax da depravação, o que é então? Essa é a condição do nosso mundo. Lê os jornais. Você já ouviu falar de Deep Web? Você já viu esses programas de TV à tarde? Homens que trancam as filhas 20 anos e abusam delas acorrentadas. Você viu aquele empresário que foi morto pela mulher, foi cortado em pedaços e colocado em 3 malas. Você viu o que esses estadistas fazem com o seu povo? Você está vendo, meu irmão? Jesus está dizendo que esse mundo está em flagrante decomposição moral, que este mundo caminha para o caos total, que esse mundo, assim como os germes e bacilos consomem a carne e levam ela a ser pútrida, assim é a condição desse mundo. O pecado, os germes do pecado depravam esse mundo. Essa é a condição da terra. Não é um parque de diversões, como diz A.W. Tozer.
é um campo de batalhas. Segundo, primeiro, o estado do mundo. Segundo, o que são os cristãos? Jesus então diz: vós sois o sal da terra. Quando Jesus disse isso, no grego, dá a ideia que vós sois o sal da terra. Vós sois, exclusivamente vós sois, ninguém além de vós sois sal da terra. Jesus mostra aqui a singularidade da igreja, a distinção da igreja. O sal tem propriedades que fazem dele um elemento singular, um elemento distinto de tudo, um elemento único. Nós, os cristãos, temos propriedades, elementos, características. Nós temos misericórdia, fome e sede de justiça, mansos, pacificadores. Essas características fazem de nós pessoas distintas. Você, na sua categoria, é único na terra. Os muçulmanos, os espíritas, os testemunhos de Jeová, os ateus, ninguém se equivale, se iguala à igreja. Ela é uma instituição distinta de qualquer outra em toda a face da terra. Você é distinto, diferente. Jesus disse, Paulo disse: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Você passou pela regeneração, você foi transformado. O velho homem com seus feitos foi morto, e morto com Cristo, sepultado com Cristo, de forma que na ressurreição de Cristo, você ressuscita um novo homem, refeito à imagem de Cristo, que te torna singular. Quem é manso? Quem é pobre de espírito? Quem é misericordioso? Quem tem fome e sede de justiça? Quem é puro de coração? Quem é pacificador? Quem é perseguido pela justiça? Ninguém, senão, como diz A.W. Tozer também, este cristão incrível, senão você. As bem-aventuranças, que são propriedades do sal, nos fazem distintos. Você quer ver um exemplo de um ser distinto, singular? Cristo, em João 17, 14, 16, veja só, escute: dei-lhes a tua palavra, ele dizendo ao Pai, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Eu não pertenço ao mundo, eu não vivo no modus operandi do mundo, eu não sou cá de baixo, eu sou lá do alto. Eu não sou do mundo, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Jesus foi o ser mais distinto que pisou. Ninguém se compara à singularidade de Cristo. E nós, como seus seguidores, também, meu irmão, não somos daqui, não pensamos como eles, não operamos como eles, não falamos, nos vestimos, não conduzimos nossa vida como as pessoas do mundo. Somos distintos, ou pelo menos era para sermos distintos. É isso que Jesus disse. Você não viu o imperativo? Vós sois. Ele não está dizendo talvez sejam, pode ser que sejam, trabalhem para ser. Não. Os que ele elegeu, os que ele redimiu, os que ele regenerou, os que ele santificou, colocam eles em um patamar inigualável. Santidade não é opção, querido. Santidade é um estado de todo e qualquer crente. Não existe dizer eu sou crente, mas não sou santo. Se não é santo, não é crente, porque todo e qualquer crente é santo.
Existem níveis que alguns conseguem, ou que recebem graça maior de Deus, e se destacam um do outro. Entretanto, todavia, não obstante, sem embargo, todos são santos. Santificação é um processo, santidade é um estado. Eu me santifico enquanto sou santo. Sabe o que distingue você do ímpio, do muçulmano, do budista? Holiness, santidade. Coisa linda, não é, pastor? Que coisa linda, meu irmão. A santidade é a joia da igreja, é a joia, é o adorno, é o brilho da igreja. Nós somos estes santos. Então, primeiro, o estado do mundo: Sodoma, Gomorra, os antediluvianos, o império mais devasso que a terra já teve, o Império Romano. Roma caiu pela imoralidade e perversão sexual, porque a maioria dos seus imperadores eram pervertidos sexualmente. Terceiro. Eu queria ter 2 horas hoje, viu? Você ia ver o Kamehameha hoje, viu? Como é que é, meu filho? Pode falar aí. É por aí, estão mandando ir aqui, ó. Hoje o culto é dos jovens, eles que mandam, hein? Irmãos, agora, o estado do mundo, o que somos. Terceiro, qual é a nossa função? Agora você vai saber por que você não se converte hoje e amanhã já vai para o céu. Por que não somos salvos hoje e já entramos no céu imediatamente? Por que temos que ficar aqui? Por que temos que ficar aqui convivendo com isso? Já parou para pensar? Me salvou, redimiu, resgatou, justificou, me deu uma sentença favorável, eu estou livre diante do tribunal dele, justificado. Por que eu tenho que ficar? Deus, depois que transforma você, sal, e coloca em você propriedades singulares, as bem-aventuranças, que fazem de você distinto, sal, agora faz com que você fique na terra, a fim de beneficiá-la positivamente. São distintos do mundo, mas não devem sair do mundo, devem ter contato do mundo. Apesar de serem distintos, não podem ficar isolados do mundo. O sal dentro do saleiro não tem nenhum efeito. Esse foi o erro do monasticismo na era medieval. Julgavam que santidade, que isolamento, isolacionismo era sinal de santificação. Exatamente o oposto. Jesus esteve entre publicanos, pecadores e meretrizes, com o fim de beneficiá-los. Mas vamos lá. Primeiro, a corrupção do mundo, o que são os cristãos e qual a função deles. Qual é a nossa função? Jesus nos compara a sal. O sal tem pelo menos 2 funções: dar sabor à comida e evitar o apodrecimento da comida. Jesus sabe o que está falando, são palavras sábias. Ok, agora nós estamos vendo qual é a nossa função. O sal, quando ele nos compara a sal, a primeira função do sal: dar sabor. Segundo, evitar o apodrecimento. Dar sabor. Deus deixou os crentes aqui, a nossa presença aqui, a igreja estabelecida nesta região, os crentes que a compõem, têm o objetivo de dar
sabor a essa sociedade. O que é isso? Dar sentido aos homens caídos, dar significado à vida, influenciar positivamente os homens, mostrar para eles o caminho da salvação, o caminho da verdade. Veja só, assim como alimento, suas vidas são insípidas. Por essa razão que ocorre a overdose. Não há sentido, aquele homem busca sentido na vida, busca paz, ele não encontra e vai à droga, toma uma dose, outra até uma overdose, e ele morre. Sua vida não tem sentido. Por isso que casam, descasam, casam pela terceira vez. Por isso que tem relacionamentos heterossexuais, não se satisfazem, querem relacionamentos homossexuais, não se satisfazem, sexo bestial. Por isso se suicidam, por isso mudam de continente a cada 5 anos, porque suas vidas não têm sentido, não têm significado, suas vidas são vazias. É a função da igreja, é a responsabilidade do crente fazer o quê? Enquanto presentes nesse mundo, dar sentido à vida dessas pessoas, mostrar que há paz, completude, realização fora das drogas, fora do adultério, que a vida tem um começo, que há como saber de onde viemos, quem somos e para onde iremos. Por isso que estamos aqui. Influenciar, dar sabor. Deixa eu fazer uma pergunta. Você influencia no trabalho, na repartição do seu trabalho, na sala da sua escola, no bloco da sua universidade, na rua e no bairro, entre a sua vizinhança? Você influencia. Eles são vazios. Segunda coisa que eu aprendo aqui: quando você coloca sal no alface, é o sal que fica com gosto de alface ou o alface que fica salgado? Quando você coloca sal na carne, é o sal que fica com gosto de carne ou a carne que fica salgada? Sal não recebe sabor, sal dá sabor. O crente não é influenciado pelo mundo, o crente influencia o mundo. Não é o mundo que dita a nossa forma de vestir, a nossa forma de conduzir nosso lar. Não é o evolucionismo secular, nem Freud, nem Lacan que dita como cuidamos da igreja. Não é a sociologia, nem a antropologia. Somos nós que impomos o padrão de casamento, o padrão de namoro, o padrão de relacionamento. Nós influenciamos e não somos influenciados. Como é que pode agora igrejas inteiras se vestem como a moda, e os estilistas homossexuais, ocultistas e ateus ditam? A malhação dita, o namoro é a cultura ocidental que dita, os relacionamentos e as terapias é a psicologia moderna sem Deus que dita, o método de crescimento da igreja, sociologia e antropologia que ditam. Não, sal não recebe sabor, sal dá sabor, sal influencia. Quem te influencia? Suas amigas da escola, Facebook, Instagram, Twitter? Quem influencia você? Jorge Fernando, Valcir Carrasco? Quem influencia você? Xuxa, Ana Maria Braga? Quem influencia você? Neymar, Justin Bieber? Quem influencia você? Irmãos, nós estamos aqui para influenciar. Então veja só, a presença da primeira igreja batista no Pará, em Belém, deve ditar como o cidadão paraense deve andar. Se
as famílias, os operários, os estudantes aqui que impõem, que influenciam, diz: sai desse caminho, reverta isso, mude a sua maneira de pensar. Nós, com nosso exemplo, nosso testemunho, nossas palavras, influenciamos sabor, damos significado, sentido a esse mundo insípido. Segunda função do sal. Primeiro, dar sabor. Segunda função, não havia métodos de refrigeração modernos na época de Jesus. Então, para se conservar os alimentos, principalmente a carne, atirava-lhe sal. Como eu disse, a carne possui germes e bacilos que levam à degradação, à corrupção. O sal tem a função de refrear o avanço da corrupção. Quando diz: vós sois o sal da terra, significa que a nossa presença em uma sociedade, como igreja geral, a nossa presença individual na sala de aula, no trabalho, tem como função impedir o avanço do mal, a degradação, a corrupção moral. É para isso que Deus te colocou naquela sala de aula, é para isso que Deus te colocou naquele emprego, é para isso que essa igreja foi estabelecida aqui, para que a corrupção do homem não atinja estes níveis, para que a presença de vocês ali refreie, segure a degradação moral da sociedade. É assim. Eu vou te dar um exemplo simples e claro. Professora de esquerda na escola, sala de aula, 40, 50 alunos. Tem uma jovem que é crente na sala de aula, está na terceira fileira, sentada na quarta cadeira. A professora está escrevendo no quadro negro, na lousa, e ela vai zombar o nome de Cristo. Nós estamos falando aqui da evolução. Muitos creem na criação e creem naquele ela ia falar idiota de Jesus Cristo, e ela se lembra que na terceira fileira tem uma crente. Ela fica inibida de blasfemar o nome de Jesus por causa da presença do sal daquela menina que com o seu testemunho constrange a sala inteira. Sal da terra. Na hora do almoço na empresa metalúrgica, pesca, tem 6 homens no almoço comendo um peixe, marmita. São os homens mais vulgares, adúlteros, comentando piadas imorais e vendo quem vai trair a mulher com a secretária da repartição B, e estão lá escarnecendo. De repente, acabando de esquentar a marmita, vai o senhor Pedro, crente em Jesus, e começa a dirigir-se à roda. Então os escarnecedores veem que Pedro vem no caminho. Ei, vamos mudar de assunto, O Pedro é um homem sério, vamos mudar de assunto. Então a presença de Pedro na roda inibe aqueles escarnecedores de pecar. A presença dele mantém o padrão moral daquele local. O prefeito vai fazer uma marcha dos ateus, marcha gay. Uma lei vai ser aprovada para os banheiros não terem mais sexo nessa cidade, de forma que os meninos vão entrar no banheiro das meninas e as meninas com os meninos. Então a igreja, a primeira igreja batista, começa a protestar, dobra seus joelhos, faz 3 semanas de jejum e oração, vai até a Câmara dos Vereadores e protesta. Então, convencido pelas orações e pela ação da igreja, o prefeito abole aquela lei, evitou corrupção.
Essa é a função da igreja. Entenderam? Vocês conhecem a história da Coca-Cola? Vou falar, pastor Raik, quem criou a Coca-Cola? Os puritanos. Okay? Estude a história da Coca-Cola. A fórmula original da Coca-Cola, a primeirinha, continha álcool. Era para ser um xarope gasificado alcoólico. E lá na Nova Inglaterra. Mas a presença puritana na sociedade era tão forte, e eles não admitiam embriaguez, que o Criador disse: esse troço não vai vender, por causa dessa praga chamada puritanos. E ele teve que mudar a fórmula. Daí nasce o xarope gasificado de cola, porque a presença dos puritanos impediu o avanço do mal. Pai Celestial, Pai Santo, Pai Santo, não adianta, não vou poder fazer. Mudou a fórmula. Só, eu não fui lá conversar com os puritanos. Só pela presença, os germes gritavam, urravam. Os germes eram feitos como a mulher de Ló, estátuas de sal, porque ali havia sal da terra e luz do mundo. Havia homens íntegros, mulheres íntegras. Como se dissesse: aqui não, mal, aqui não. William Carey, estude a biografia desse homem. Foi um missionário batista na Índia. William Carey fundou escolas, fundou universidade, traduziu a Bíblia para vários idiomas e dialetos como Telugu na Índia. E o que mais? Na época de William Carey, a Índia tinha uma prática de sacrifício humano chamada sati. Eles queimavam gente viva. Mas quando aquele homenzinho batista se mudou, a influência dele junto à sociedade, o Estado, foi tão grande que ele conseguiu a abolição da prática do sati, refreou a corrupção. Vós sois sal da terra. Primeiro estado do mundo. Quem nós somos? A nossa função: pegar o mundo que se corrompe, influenciá-lo, sentido, e refrear a corrupção. Sabe por que Deus não destruiu esse mundo, ainda não entregou esse mundo? Porque se tiver 1, 5, 10, 30 ou 50 justos, por nós Ele não destruirá. Por nós Ele não destruirá. As nações não estão debaixo d'água, debaixo dos montes, debaixo dos outeiros, debaixo do fogo divino, porque a igreja do Deus vivo aqui está. Outra coisa que precisamos saber: quando você, irmã, cozinha 1 quilo de feijão, você usa 1 quilo de sal para temperar o feijão? Não. Para 1 quilo de feijão, dependendo da região e da colher, se usa de 1 a 2 colheres de sal. O que significa? 1 quilo de feijão tem 1000 gramas. 1000 gramas de feijão. 2 colheres de sal é 0,13 gramas. Para 1000 quilos, 0,13 são suficientes para salgar. O que significa? O sal é feito de elementos tão poderosos, tão singulares, tão distintos,
que uma pequena quantidade exerce uma grande influência. Não precisamos de todo o estado do Pará convertido para influenciar o Pará. Não precisamos de 100 mil igrejas em Belém para influenciar todo Belém. Não precisamos de metade da escola convertida, não. Um só cristão, uma só congregação, um só pastor santo e ousado pode colocar essa cidade de joelhos. Robert Murray McCheyne disse: um homem santo é uma arma poderosa nas mãos de Deus. John Wesley disse: me dê 100 homens santos que não temam nada senão o pecado, e eu mudo o mundo. Uma simples jovem na sala de aula, um professor entre os professores de esquerda, um simples jovem numa universidade pode fazer com que aquela universidade inteira se dobre ao senhorio de Cristo. Meu Deus do céu, não foi assim com Lutero? Quantos homens produziram reforma? Um só homem, afixando as 95 teses na porta da igreja Castelo Wittenberg, virou toda a Europa de pernas para o ar. Um homem, John Knox. Em 1749, quando ele volta para a Escócia, a religião oficial da Escócia era o catolicismo. Em 1750, um ano depois da chegada de John Knox, o parlamento decreta a religião oficial da Escócia, o protestantismo, em razão das influências e orações de John Knox. Um só homem. Quando a Inglaterra estava em guerra contra a Escócia, a rainha da Inglaterra pronunciou essa palavra: eu não temo os exércitos escoceses, eu temo as orações de John Knox. Meu Deus do céu! Lembre-se de Paulo, um homem só virou toda a bacia do Mediterrâneo de pernas para o ar. Um homem só é mais popular que todos os Césares Augustos juntos. Um homem só escreveu, nenhum outro escrito influenciou tanta cultura ocidental como os escritos de Paulo. 13 epístolas são dadas a ele, a autoria, que está entre as 20 mentes mais célebres de todos os tempos. Um homem só, Sal. Quantos temos aqui? Vocês podem fazer uma revolução em Belém. Meu Deus do céu. O senhor me dá mais uns minutinhos? Amém. Porque de sal vai passar para pimenta agora. John Knox, Lutero, Paulo. Eu vou falar menor, porque às vezes os irmãos falam: pastor, é Paulo, Moisés, não dá para comparar com essa categoria. Ok. Eric Liddell, já ouviu dele? Um desportista presbiteriano escocês, campeão olímpico em provas de velocidade. Ele chocou o mundo inteiro quando se recusou a correr uma prova no domingo, porque disse: eu não pratico nenhuma atividade no dia do Senhor. Ele era franco favorito para a prova, se recusou. Com esse simples gesto, ele choca o mundo. Um homenzinho franzino, corredor. Meu Deus, quando vamos ver isso? Meu Deus, parece estar tão distante de nós. Somos tão vaidosos, ensimesmados, elitizados, arrogantes. Quando é que o brilho de Deus vai ser refletido na nossa face? E todos nós com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua imagem, através do Espírito. Eu vou contar um testemunho aqui de um jovem em nossa igreja.
E vou mostrar que o testemunho dele, ele cumpriu as duas funções do sal. Influenciou e evitou a corrupção. Jovens, presta atenção. Ele se chama Jonatã. Ele trabalhava numa farmácia oficinal de manipulação com 22 anos. Trabalhava entre ímpios. E entre os funcionários ele trabalhava com uma mulher homossexual, uma lésbica, que morava junto com outra mulher e tinha adotado 2 filhos. A influência do Jonatã, desse jovem de 22 anos, foi tão grande nesse trabalho. O testemunho, a integridade, a retidão e a piedade foi tão grande, que ele começou a atrair a admiração da lésbica, e ela começou a ficar fascinada por ele. E um dia, conversando com ele, ele falou algo da religião judaica. Ele disse: o judeu ortodoxo, uma das traduções para a palavra é joia. Então o judeu fala pouco, e ele diz para você: se você não tem uma joia para me dar, fique calado. O espanto daquela mulher foi tão grande, que ela olhou para ele e disse: desse jeito você vai me fazer gostar de homem. Essa mulher influenciar, ditar. O testemunho dele foi tão grande, que ela estava deixando o homossexualismo e voltou a ter interesse por homem, e se apaixonou por ele, só pela influência dele. Eu nunca vi tal coisa. Ele não orou e jejuou por ela, ele não a condenou, não fez militância. Só a presença dele foi tão acentuada, tão constrangedora, tal, que a lésbica decidiu deixar a prática e voltar a ter relacionamento heterossexual. Será que nós não vamos ver isso mais? Que isso? Eu não estou dizendo que ele militou, jejuou, mandou, só o convívio. Olha o quanto nós poderíamos mudar a sociedade, se aquela bancada evangélica fosse evangélicos de verdade. Se esses cantores que estão envolvendo no meio secular fossem crentes de verdade. Influenciou. Segundo, o mesmo Jonatã, trabalhando com ele, os funcionários estavam na prateleira depositando os remédios. Veio um funcionário mais antigo e começou a falar mal da empresa e do patrão para ele. Isso aqui é salário e tal. Ele parou e repreendeu o cara, impedir a corrupção, e disse: por que você está falando do patrão da empresa? Não é ele que paga o teu salário? Não é daqui que vem o teu sustento? Agradece pelo pouco que você tem, porque são 14 milhões de desempregados no país. Enquanto ele falava, o patrão passava pelas prateleiras de trás e parou para ouvir. E ele repreendendo, e o moço que estava agredindo a empresa, e saiu. Então Jonatã voltou, colocando as prateleiras. O patrão sai: jovem, há 20 anos que eu sou dono dessa empresa, e eu nunca vi ninguém toda a minha vida me defender e defender a empresa como você. Eu estou espantado com a sua atitude. Você não ganha bem, seu trabalho não é tão digno, e você fazer tal coisa, por que isso? Ele responde: porque eu temo a Deus, eu sou cristão. Aquele lugar, ele já saiu, não trabalha mais lá, nunca mais foi o mesmo depois da passagem dele lá. O que você encontra hoje são crentes sensuais, mentirosos, profanos, que
Por causa deles o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Eles deveriam estar influenciando e evitando a corrupção. Eu vi outro testemunho diametralmente oposto a esse. Um empresário cristão lá em nossa cidade abriu uma loja de bijuterias. Ele colocou como funcionárias a maioria, membros da igreja dele. E tinha 2 funcionárias, uma espírita e uma católica. E estava tudo bem com a empresa. De repente, ele foi sentindo que não havia lucro e algumas peças estavam sumindo. Ele colocou câmeras e ele descobriu que todas as funcionárias da igreja que ele congregava estavam roubando, e a maioria era do louvor. As únicas que não roubaram foram a espírita e a católica. Ele ficou tão traumatizado que ele vendeu a loja e voltou para a cidade dele. Vós sois o sal da terra. Agora eu termino com isso. Quando eu falo termino é 40 minutos, tá, santo? Como fazemos isso? Como eu faço isso, Hiker? Como eu influencio? Como eu refreio do mal? Como eu salgo essa terra? Sabe como? Fale, compre, venda, trabalhe, seja, cumpra a Constituição, seu direito de ir e vir. Como? Na sua rotina diária, ao atender um telefone, ao cumprimentar um frentista, na fila de um banco, manifeste as características de um cristão no seu viver diário. Apenas isso. Foi o que o menino da prateleira estava fazendo, sendo quem ele é, sal da terra e luz do mundo. Não precisa de exibicionismo, sensacionalismo. Seja. Como eu faço isso? Como? Na maneira que você pronuncia suas palavras, na maneira que você se veste, como você cuida da tua família, como você lida com o dinheiro, com as dívidas, como é o histórico do seu celular, os vídeos que você acessa, as páginas que você entra, as músicas que você ouve, os amigos que você tem, o seu palavreado, o seu comportamento na sala de aula. É assim, é só existir. Exista como crente e você põe as potestades abaixo. Agora eu termino. Mas Jesus tem uma coisa aqui, pastor. Ele termina o discurso dele assim: ora, e se o sal for insípido, como que há de salgar? Para nada mais presta senão para lançar fora. Vamos lá. Estima-se que hoje no Brasil somos aproximadamente 50 milhões de evangélicos. 50 milhões. O Brasil, eu vou arredondar, é um país que contém 200 milhões de habitantes. Então, para 200 milhões, 50 milhões destes são crentes. A Bíblia diz que somos sal da terra. Ou seja, nós temos 25% do total de cristãos. Entretanto eu disse, porque para 1 quilo de feijão, eu necessito só de 13 gramas de sal. 1,3% de sal é suficiente para salgar 1000 gramas. Se somos 200 milhões e temos 50 de crentes, são 25%. A nação tem mais sal do que ela pode suportar. Tem mais igrejas e crentes, o suficiente para virá-la de pernas por ar. Entretanto, a função do sal é refrear o mal do Brasil. Temos mais sal, crentes, do que ímpios, no sentido de influenciar. Brasil,
ocorrem 45 mil estupros por ano, 5 por hora. A cada 10 minutos no Brasil, 40 crianças são vítimas de pedofilia. O Brasil assumiu o ranking do país mais violento do mundo. 62 mil homicídios ocorrem por ano no Brasil. O Conselho Nacional de Justiça, em 2013, decretou a união homoafetiva em cartório. Só em São Paulo foram feitos naquele ano 701 casamentos homossexuais. Há 3 anos atrás, a união estável aumentou 300%, que é pessoas morando juntos sem um compromisso do matrimônio. Novela Babilônia, no primeiro capítulo, Natália Timberg, de 85 anos, dá um beijo na boca de Fernanda Montenegro, de 85 anos. Uma comissão ligada à presidenta Dilma Rousseff queria aprovar a cirurgia de mudança de genitália para menores de 18 anos, grátis pelo SUS, sem o consentimento dos pais. Se nós temos 50 milhões de evangélicos, sal, em uma pequena quantidade, influencia uma grande quantidade, por que esses números aumentaram? Eles não tinham que ser refreados pela quantidade de crentes presentes no Brasil? Por que então não ocorreu o refrear da corrupção? Jesus tem a resposta. Ora, se o sal vier ser insípido, para nada mais presta. O que Jesus está dizendo: sal que não tem característica de sal, não é sal. Sal que não salga, dá sabor, e nem evita da corrupção, não é sal. Esses números não refletem os verdadeiros salvos. São 50 milhões, e a maioria deles são nominais. Nunca nasceram de novo, não foram transformados, não possuem as propriedades do sal, as bem-aventuranças, que o fazem distinto, influenciando e refreando o mal. Este sal que está aí, essas igrejas a cada esquina, são insípidos, não são verdadeiros. Por essa razão, cresce igreja, cresce seminário, cresce livro, estação de TV, estação de rádio, e a corrupção continua a mesma e cresce. Bota sal no feijão, o feijão não salga. Bota uma xícara, bota um copo, bota 1 litro, mas não salga. Por quê? Porque aquele propriedade que você está colocando no feijão, meu irmão, não é sal. Essas igrejas estão sendo abertas, não são verdadeiras. Essas profissões de fé, esses batismos, não são verdadeiros. Por causa disso, o nome do Senhor é blasfemado. O que temos que fazer? Eu vou dar a resposta. A isca que está sendo feita, usada para atrair esses pecadores, não é o santo sacro evangelho, é o evangelho pragmático. A pessoa está passando, vem que você vai ser feliz, curado e vai ser rico. Ela vem. O evangelho social, vem que Jesus vai resgatar o homem da pobreza e da igualdade social. A pessoa está passando e vem. O evangelho filosófico é aquele só do campo das ideias, das cosmovisões, interessante, atraente, ele vem. E o evangelho cultural não precisa mudar nada, envolva com a cultura, ele vem. Só que acontece, no grego existe 2 palavras para conversão. A primeira delas é epistrefo. O que é epistrefo? Mudança de direção, mudança da rota. Estas iscas produzem epistrefo. A pessoa está seguindo o caminho da iniquidade, do mal, perversão, mentira, adultério, que invariavelmente o levará para o inferno. Ele ouve o evangelho da prosperidade, da cura, da felicidade, social, cultural, filosófico. Ele, epistrefo, muda a rota e agora segue a igreja. Entretanto, existe uma outra obra da graça que antecede epistrefo, que é metanoia. É uma mudança do conceito, a mudança orgânica.
é uma mudança, meu irmão, da minha visão. Eu estou caminhando pelo caminho da iniquidade, da morte, e não vejo mal nenhum para ele. Mas quando ocorre metanoia, eu tenho consciência do que estou fazendo, da minha depravação e para onde eu vou. Então eu dou um giro de 180 graus, epistrefo, e vou para o caminho da justiça. Entretanto, só tem uma coisa que produz metanoia. Não é a justiça social, não é o evangelho cultural, não é a prosperidade, é a exposição clara, lúcida, cristalina do santo sacro evangelho, que Cristo se fez homem para morrer na cruz, me substituindo, levando sobre ele o meu pecado e sofrendo a ira de Deus. Ele satisfaz as demandas da justiça de Deus, sofrendo a sua ira, e morre com o meu pecado. No terceiro dia ressuscita dos mortos e ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam e creiam. Isso é o evangelho. Quando ele ouve o evangelho, metanoia. Depois, epistrefo. O que está acontecendo na igreja hoje é adesão e não conversão, decisionismo e não salvação. Por isso os números crescem, mas a corrupção não muda. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Feche os olhos. Fale com Deus. Se você tem falhado na sua função de ser sal, de influenciar o mundo, de impedir a corrupção na sala de aula, no recreio, na universidade, no trabalho, entre os seus parentes ímpios, peça perdão a Deus pela omissão, pela vaidade, pelo descaso. Senhor, eu tenho sido um escarnecedor na escola, eu tenho sido uma menina sensual no meu vestir, o falar. Minhas mídias sociais são repletas de mundanismo, que me tornam semelhantes aos ímpios. Você é pastor, oficial, presbítero. Deus, onde está o meu papel influenciador? Meu testemunho com minhas dívidas, com meu casamento, a educação dos meus filhos, minhas pregações. Fale com Deus. São dias de reflexão. Isso aqui é a extensão do avivamento, meu irmão. É a continuação do avivamento. Esqueça do tempo, esqueça quem está à sua volta. Não deixe o orgulho te pegar agora. Nós todos estamos nessa categoria. Chore, se arrependa. Diga a Deus: que vergonha, Deus. Que vergonha. Que vergonha. Diga para Deus: me faz voltar para a minha cidade, para a minha igreja, para o meu estado, para a minha casa, para a minha família, para o meu colégio, meu trabalho. Um novo homem, uma nova mulher, que cumpra o meu papel. Agora eu sei porque eu ainda estou aqui. Não é para ficar rico, fazer cirurgia plástica, comprar carrões caros. Não é para isso. Estou aqui para aliviar a miséria e o sofrimento desse mundo, para dar sentido à vida desse povo vazio, e para impedir que atrocidades maiores ocorram. Continua orando. Fale com Deus.
Agora olhe para cá um minuto. Me perdoa por ter estourado o tempo, por favor, me perdoe. Como o Dr. Lloyd Jones disse, nós não podemos ter muitos horários definidos, porque não sabemos como o Espírito Santo vai atuar. Eu espero que vocês compreendam. Para finalizar, pastor, comigo é um pouquinho mais grave. Essas coisas que o senhor leu, que o senhor disse, me fizeram refletir na genuinidade da minha conversão. Eu não sei se eu sou salvo. Eu não tenho essas características. Eu estou com medo. O que eu devo fazer? Eu sei que tem pessoas aqui que não são salvas. Claro, é muita pretensão achar que 100% não é salva. Mas isso não significa que você não pode vir a ser. Não se apoie nos seus méritos, na confissão de fé da igreja, nos dons espirituais, nos seus pais, avós, cristãos. Corra para a cruz, se apoie nos méritos de Cristo, lance sua esperança de salvação. Aquele madeiro, se arrependa dos seus pecados. Arrependimento não é um ato, ai, arrependi de ter comprado aquilo, não. É se arrepender da condição de vida que você levava até o dia de hoje. Volte as costas para o pecado, para o mundo. Vá diante de Cristo e diz: eu mereço a ira, o juízo, minhas obras são trapos, mas nos méritos de Cristo, morte, ressurreição, assunção, eu deposito minha fé. E hoje, agora, você passa da morte para a vida. Fecha os olhos, curva a cabeça. Pai, eu dirijo as almas que aqui estão, que ainda não são suas. Tu sabes quem são, quais são. Tu sabes se estão duras, resistentes, orgulhosas. Quebranta seus corações, abre-os, regenera elas hoje, salva-as. Escreva o seu nome no livro da vida, e que agora elas recebam todas as propriedades do sal, as bem-aventuranças, e nunca mais sejam as mesmas. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, amanhã pela manhã eu estarei falando sobre culto familiar, e à noite eu estarei falando sobre a cruz de Cristo. Desculpe eu ter mudado um pouco, mas isso tudo tem a ver com vida devocional. Só pode dar uma vida devocional de qualidade aquele que tem as entranhas mudadas. Esse é o meu estilo. Eu sou um pouco agressivo, é o meu chamado, é meu estilo. Eu não sei, irmão, falar, levanta a mão e hoje é a vitória. Não dá, meu filho. É hoje que Deus vai te dar um namorado. Não é meu chamado. Deus abençoe, amo muitos vocês.